Neste tópico, vamos falar da estratégia da expansão da geração de energia. Primeiramente, vamos falar dos objetivos de uma política energética. Ela se baseia em três pilares principais: segurança energética, onde tem fontes próprias de energia e uma diversificação dessas fontes. Quanto mais tipos de fontes, sejam elas renováveis e não renováveis, melhor para garantir a segurança energética. A modicidade tarifária, que é a competitividade das fontes. Então, todos os empresários, todos os responsáveis pelas fontes, sejam elas renováveis ou não, têm que buscar minimizar os custos operacionais para garantir tarifas competitivas para os consumidores. E redução de emissões de gases de efeito estufa. Priorizar as fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar, né, em detrimento das não renováveis, porém sem deixar de utilizar as não renováveis nesse primeiro momento da transição energética. Continuar utilizando fontes não renováveis menos poluentes, como, por exemplo, substituir o petróleo e o carvão mineral pelo gás natural. O Brasil possui o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, né? Primeiro vem a China com 13%, depois seguido pela Rússia, que são países que têm território superior ao Brasil, e o Brasil tem 10%, né, pela característica, né, dos rios caudalosos, o grande volume de água que os rios possuem, né? Está em décimo, né, e está em terceiro com 10%, seguido pelo Canadá, que embora tenha uma extensão territorial superior à do Brasil, ela é o país que essencialmente tem boa parte do território em águas frias ou até mesmo congeladas, né? O Congo na África tem 5%, né? A Índia tem 5%, os Estados Unidos tem 4% e muito bem aproveitado. Os demais países possuem os restantes 44% do potencial hidrelétrico do mundo, né? Então, somente esses países têm mais de 56%. Então, voltando para os dados agora mais atuais de 2023, o mundo tem 1.416 gigawatts de capacidade instalada de hidrelétrica, né? Então, a maior capacidade instalada do mundo, disparada, é a China, que é 4 vezes maior que a do Brasil, praticamente, que vem em segundo. Os Estados Unidos vem logo em seguida com 102, seguido pelo Canadá com 83 gigawatts, Rússia com 56 gigawatts, Índia com 52 gigawatts e o Japão com 50 gigawatts, e assim sucessivamente, até a gente chegar no resto do mundo, que tem 280 gigawatts instalado, né? Então, a China é o maior protagonista da produção de hidroeletricidade. Agora, falando em termos de crescimento entre 2019 e 2023, né, mostrando aqui por continente, a gente mostra que a América do Norte e a América do Sul ficaram praticamente estáveis, tiveram crescimento nenhum, né? Aqui no Brasil, que é um dos maiores participantes, né, na questão das hidrelétricas na América do Sul, né, a gente estagnou o crescimento, né, está investindo bem gradual em pequenas centrais hidrelétricas ou PCHs, né, mas não em grandes centrais hidrelétricas, né. Já na Europa teve um leve crescimento, muito pequeno, né. Na África também, embora tenha um potencial com o Congo, que a gente viu ainda foi um pouco explorado, né. Já na Ásia Central teve realmente um crescimento, mostra um pouquinho mais largo aqui, né, mas quem cresceu mesmo foi o leste da Ásia e o Pacífico, né, que é onde representa também a China, né, e aí teve um crescimento maior, chegando hoje nos 1.416 gigawatts, ante ao 1.308 gigawatts que tinha em 2019. Então, além da energia hidrelétrica, constitui os elementos básicos para a política estratégica brasileira, né, que são a eficiência energética, a reciclagem e aproveitamento de resíduos, a inclusão de outras energias renováveis, como solar, eólica e biomassa. E a energia nuclear fica aquele ponto de interrogação, porque o país pensa em investir, principalmente em Angra 3, pelo menos terminar, mas nunca tem esse avanço, né? Esse avanço ainda fica só no papel. Então, falando da eficiência energética, a gente vai mostrar aqui dois slides. O primeiro vai mostrar o consumo energético total, né, e o consumo elétrico total, que são esses dois gráficos. E no próximo a gente vai mostrar as possibilidades de economia, de melhoria da eficiência, tanto energética como elétrica, né? Então, para o consumo total de energia para o ano de 2030, a gente vê que vai estar na faixa de 310 megatonelada equivalente de petróleo, sendo que o setor industrial corresponde a 46% deste consumo energético, né, incluindo ainda todo o setor energético industrial, né?
que é o setor que gera energia, né, ou que consome, como refinaria de petróleo, né, e tudo. 5% que é o agropecuário, o setor de transportes tem um peso grande, que é 34%, né, de todo o custo energético. As edificações correspondem por 16%, sendo 10% residencial e serviços 6%, onde o residencial comporta domicílios urbanos e rurais e o de serviço inclui também serviços públicos, né? Já o custo energético total é de 761 terawatt-hora em 2030, que é a previsão, onde o setor industrial corresponde a 43%, mas o principal nesse caso, para consumo elétrico, são as edificações, que corresponde a 52%, sendo 27% residencial, 25% de serviços e 5% o agropecuário. Então, baseado nesse total de consumo energético e elétrico, a gente tem aqui agora a contribuição dos ganhos de eficiência energética, né, para cada setor. O total que a gente pode ganhar de eficiência energética, ou seja, reduzir o consumo de energia e conseguir executar o mesmo serviço ou fazer o mesmo produto gastando 5% a menos, com destaque para o setor agropecuário, que é o que tem maior potencial de eficiência energética, de 8%, o setor residencial, que pode melhorar 2%, setor de serviço 6%, transporte 5% e o industrial 5%. Já a contribuição setorial para eficiência elétrica, né, ou seja, para economizar energia elétrica, tem o potencial de economizar no total até 4% em 2030, sendo o setor agropecuário 4%, setor residencial 3%, o de serviços é o maior destaque nesse gráfico com 6%, que tem o potencial de melhoria, transporte 5% e o industrial 3%. Com relação à reciclagem e aproveitamento de resíduos, vamos falar primeiro da destinação dos resíduos sólidos. Observe-se no gráfico que os lixões ainda estão longe do fim. A soma destes ainda é maior que a soma dos aterros controlados e dos aterros sanitários. E houve de 2020 para 2022 uma regressão dos aterros controlados e dos aterros sanitários, né? E um aumento de lixões, né, de 1.545 para 1.572. Já os aterros controlados caiu de 617 em 2020 para 598 em 2022 e de 652 aterros sanitários para 626 em 2022. Então houve uma queda. O Brasil ainda tem que melhorar muitas políticas para eliminar os lixões e aumentar os aterros controlados e aterros sanitários, né, que vão trazer menos impactos ambientais e podem no futuro utilizar parte dos resíduos para geração de energia, por exemplo, ou reaproveitamento, né? Porém, 90% da população que mora em domicílios ainda tem coleta de lixo. É um número importante que pode ser melhorado, porém a coleta ainda, na maioria das vezes, vai para os lixões, né? Já falando de reaproveitamento de resíduos do tipo plástico, né, que é o PCR, que é o plástico reciclado, né, a gente tem aqui que de 2028 para 2018 para 2023 teve uma evolução. Porém, de 2023 para 2022, teve uma queda muito acentuada, de 5% da quantidade de toneladas de plástico reciclado. Isso acontece porque entre 2021 e 2022 no mundo, a economia deu uma estagnada e teve uma demanda muito grande de resinas virgens, que são plásticos que não foram reciclados ainda, que foram produzidos pela primeira vez. Então, como teve uma super oferta e pouco consumo, né, o preço dessa resina caiu muito, né, de preço, o que afetou o mercado de recicláveis, né? Então aqui vamos mostrar cada um dos plásticos o que aconteceu. O PET, que faz a garrafa PET, né, começou em 2018 com 328 mil toneladas recicladas, chegou em 386 mil toneladas recicladas em 2023, mas o pico foi 420 em 2022, então teve uma queda significativa entre esses 2 anos. Já o PAD, que é um polietileno de alta densidade, usado para recipientes de produtos químicos, tubulações e embalagens, teve 137 mil toneladas recicladas em 2018, subiu para 193 mil em 2023, mas o pico foi 227 mil em 2022, né, que foi afetado por essa super oferta de resina virgem, né? Já o PVC, que é utilizado para tubulações, né, que é um material resistente, flexível e quimicamente estável, né, ele tinha 119 mil toneladas recicladas em 2018 e caiu para 18 mil toneladas em 2023, então regrediu em relação a 2018 e chegou ao pico de 26 mil toneladas em 2022. Já o PEBD, que é um polietileno de baixa densidade,
né? Ele é utilizado para sacos plásticos e embalagens recipientes. Então, por isso, teve um consumo e uma reciclagem elevada, né? 128 mil toneladas foram recicladas em 2018, aumentou para 131 mil em 2023, mas o pico foi de 168 mil em 2022, né? Já o PP, que é o polipropileno, usado em recipientes para alimentos, embalagens e produtos automotivos, teve 111 mil toneladas recicladas em 2018, subiu para 159 mil toneladas em 2023. Porém, o pico foi de 198 mil em 2022. Então, veio uma queda expressiva em 2022 para 2023, né? Já o PS, que é o poliestireno, utilizado em embalagens, copos e pratos descartáveis, né? Ele teve aí começou com 20 mil toneladas recicladas em 2018, subiu para 23 mil toneladas recicladas em 2023, mas o pico foi de 32 mil em 2022, né? Já o EPS, que é o poliestireno expandido, utilizados em embalagens, isolamento térmico e produtos de construção, esse material foi 4 mil toneladas recicladas, 10 mil, quer dizer, né? 10 mil toneladas recicladas em 2018, subiu para 14 mil toneladas recicladas em 2023, mas o pico desse material foi em 2021, de 16. Já em 2022 caiu um pouquinho, né, para 15 mil, e caiu mais ainda em 2023 para 14 mil. Já pensando no último item aí, que é os outros plásticos, né? Aí eles têm aí outros tipos de plástico, né? Ficam na parte de 4 mil toneladas recicladas em 2018, dobrou para 8 mil toneladas em 2023, mas em 2022 chegou a triplicar, mais que triplicar, que foram 13 mil toneladas recicladas em 2022. Com relação ao biogás, temos aqui a cadeia de biometano, né? O que é o biometano? Ele começa a ser gerado tanto pelas matérias orgânicas, que é resto de madeira, lenha, e matéria orgânica. No caso da matéria orgânica, resto de cacho de banana, plantas, né, resto de maçã, né, cana-de-açúcar, restos de animais e resíduos de esgoto, para fazer a fermentação anaeróbica através de biodigestores. Aí você gera o biogás, que tem de 55% a 70% de CH4, ou seja, o gás metano, né, que já pode ser usado direto ou pode ser transportado para o consumo final, ou ele vai entrar na parte de remoção, da tecnologia de remoção de CO2 para gerar o biometano, que tem mais de 94% de metano, ou seja, você vai ter um poder calorífico para combustão muito maior, né? Esse mesmo biometano pode ser produzido pelas linhas, como a gente já falou, através do processo de gaseificação e metanização da biomassa, gerando biometano que vai ser transportado para o consumo final, em eletricidade, uso em veículos como combustível, para processos industriais e para o aquecimento. Já a produção de biogás, o número de plantas existentes no Brasil, a gente tem um gráfico que mostra dois eixos. Um é a produção em bilhões de nanômetro cúbico e o outro é o número de plantas, né? Observe que os dois números são correlacionados, né? De 2007 para 2021, esse número aumentou muito, saindo de menos de 0,1 bilhões de nanômetro cúbico de produção, pouquíssimas plantas instaladas, na faixa de 10, 15 plantas. Hoje a gente tem mais de 750, quase 800 plantas instaladas e 2,34 bilhões de nanômetro cúbico, né, produzidos aí de biogás no Brasil. Porém, esse mercado ainda está subdimensionado. O Brasil tem potencial de produzir 15 vezes mais esse número, né? Então tem muito ainda que a política energética do Brasil tem que investir para melhorar o número da produção de biogás.